sou Andresa Helena, do Periferia Invisível, e hoje no Certo Olhar a gente vai falar com o Bal, o diretor e idealizador do Teatro Silva, uma galera que tem o conceito de teatro ecológico. Assim, a ideia do teatro nasceu em 99, quando eu comecei em 99 numa cidade de Minas, que eu trabalhava com jovens, eu montei um grupo de teatro com os jovens de lá com essa mesma proposta. Eram pessoas que não eram no meio teatral, e a gente montava o espetáculo e apresentava nas escolas da cidade. A cidade chama Guaranésia, ela tem 20 mil habitantes. Nossa média de público para cada espetáculo que a gente fez era de 4 mil pessoas, ou seja, um quarto da cidade assistia a gente sempre. A gente criou um conceito de cultura num lugar que não tinha, simplesmente. E hoje em dia, nessa mesma cidade, ainda tem alguma ligação com o Teatro Silva? Rola alguma coisa do Teatro Silva lá ou o Teatro Silva se deslocou para cá e ficou só aqui? É que assim, isso tem mais de 10 anos que eu não estou mais lá. E eu ainda tenho contato, eu tenho ex-alunos que trabalham até hoje com teatro, que eles montaram grupos lá na cidade. Teve durante um tempo uma efervescência cultural e isso foi acabando. Assim. Hoje eu não tenho tantas informações sobre o movimento mesmo de cultura lá. Falando do nome do Teatro Silva, Silva é um dos nomes mais populares do Brasil, né? Queria saber por que desse nome. É justamente por isso? Tem alguma ligação ou não? Quando a gente resolveu dar um nome para o teatro, a gente fez Teatro Silva. A ideia Silva é mais importante que o nome. Então, o Silva não é um sobrenome. Meu sobrenome não é Silva, mas é um sobrenome que pode abarcar muita gente. É o sobrenome de todo mundo, né? E eu acho que Silva traduz exatamente aquilo que a gente propõe, que é um teatro para todo mundo. Deixa eu te perguntar. Você falou que o Teatro Silva surgiu para fazer teatro para todo mundo, com todo mundo. E hoje, qual é o principal objetivo do teatro? Que o nosso projeto do teatro é montar espetáculos em escolas públicas. Ok. Esse ano a gente não fez nenhuma apresentação em escola pública, porque a gente mudou do Tucuruvi para Pirituba para estabelecer o teatro aqui, para fazer a construção do teatro ecológico aqui. E isso fez com que a gente mudasse absolutamente os planos. A gente tem uma montagem que está pronta, a gente tem um trabalho que a gente tem feito apresentações, mas não tem sido feito nas escolas públicas como a gente queria. Bom, falando então você falou de uma montagem, que vocês estão com uma montagem. Fala pra mim um pouquinho dessa montagem, do que se trata, da quando vai estar pronto, quando a gente vai poder ver. E aí depois eu queria que você falasse também um pouquinho do que o Teatro Silva já realizou nesse tempo. Tá. A montagem de agora chama Julgamento. É um espetáculo que tem 3 atores, que eu tô atuando, inclusive. Eu tô no elenco. Não, nada, é horrível. Então, eu tô no elenco porque, na verdade, o grupo de teatro hoje são 3 pessoas. E a gente montou esse espetáculo Julgamento para falar sobre a ideia de julgar. Então, o julgamento enquanto instituição da justiça mesmo, a execução da justiça, e ao mesmo tempo é a mania que as pessoas têm de julgar os outros a partir do que elas acham que é. Então a gente tem essas 2 coisas mostradas no espetáculo, que é um ritual do julgamento, ao mesmo tempo que a gente fazendo o juízo. Eu imagino que o público desse ano foi muito pouco, assim, em relação aos anos que a gente fez escola, por exemplo. Porque nas escolas, para cada escola que a gente vai, era mais ou menos 500 pessoas que assistiam a gente. A gente fazia 5 apresentações em um dia, então era 2 de manhã, 2 de tarde e 1 de noite, sempre. E era um público bastante grande. E aí isso ficou muito reduzido agora que a gente não foi com esse trabalho para a escola. A gente fez, em 2009, a gente fez Belfagor, que é um texto do Maquiavel, que a gente fez uma adaptação absolutamente livre, assim, que a gente transpôs a ideia por um tempo atual. E o Belfagor foi muito, eu acho que foi muito forte, porque a gente fez um espetáculo de arena, que não é a coisa mais simples de se fazer, com um pessoal sem experiência, era o primeiro espetáculo, foi tudo muito novo. E assim, a gente tem um público hoje, de mais ou menos 5 mil pessoas assistiram a gente até hoje. Desses 5 mil, quase 3 mil pessoas foram só que assistiram o Belfagor. Foi muito, muito trabalhado, foi muito feito. A gente
batalhou bastante e conseguiu muito resultado com esse trabalho. E na sequência do Belfagor, a gente fez um espetáculo que chamava Tirania, que falava sobre a Revolução Francesa. E a gente questionava a Revolução Francesa enquanto material histórico. Na verdade, a gente está questionando a história de uma maneira geral. Por que a gente aceita as coisas, todas as histórias que são contadas e a história do livro, a gente aceita como verdade? Por que não questionar aquilo? Então a gente colocava isso numa entrevista com os personagens mortos. A nossa ideia foi assim: até que ponto a televisão vai abusar no sentido de conseguir audiência? Então a gente fez uma brincadeira dizendo: a televisão apelou tanto que está entrevistando os mortos. Isso foi muito bom, né, pra gente. E foi o segundo espetáculo e a gente também foi para as escolas e tal. Isso antes da mudança. Aí a gente mudou do Tucuruvi para Pirituba. A gente tinha 16 pessoas no grupo, a gente tem 3 hoje. Deixa eu te perguntar uma coisinha sobre o teatro Silva físico, né? Como que é essa história de teatro ecológico, Bal? Nesse processo todo, a gente, lá ainda no Tucuruvi, a gente achava que a gente precisava ter um espaço de trabalho que fosse nosso. Então, qual que é o teatro ideal? O que vocês queriam ter num espaço? Mas pensando já num espaço, equipamento cultural mesmo, um espaço para apresentação e tal. A gente tem que construir um teatro. Quais são as ideias? A gente fez um mapão assim do que a gente achava, anotou um monte de coisas e a gente chegou a algumas conclusões. Palco italiano não existe pra gente. O teatro burguês, o teatro convencional, que é aquele palco, uma plateia em declive, com aquelas cadeirinhas, isso pra gente não fala nada, não tem o menor sentido pra gente. O que tem sentido é um espaço em que você possa ter um palco italiano, mas que você possa ter outras coisas também, que possibilita montagens de outros grupos. E, junto com essas coisas todas, a gente descobriu o seguinte: tá bom, a gente vai fazer um espaço de teatro que seja assim, tá, mas a gente não tem dinheiro. Como é mais barato construir? Vamos fazer um galpão? Vamos fazer uma tenda? Vamos fazer o quê? O que a gente vai construir? E a gente foi pesquisar, aí foi muito mais uma coisa minha e da ajuda da minha esposa, que a gente foi pesquisar o que era possível. A gente chegou na ideia de um iurt. O que seria um iurt? É uma construção redonda, que usa-se muito na Ásia. É uma coisa meio mongol, sabe? O pessoal da Mongólia usava muito isso, hoje ainda existe. Que é um negócio redondo, uma tenda redonda feita de tábuas trançadas com um telhado. Simples assim. Como uma tenda. Os nômades da Mongólia. Isso, uma tenda. E aí a gente falou, mas isso não é possível, eu acho que ainda não é isso. Aí a gente foi pesquisando, chegamos à bioconstrução. Bioconstrução, uma coisa feita com os materiais reaproveitados, uma coisa feita com recursos mínimos, extraindo o máximo disso e usando tecnologia em muitos casos. Aí começamos a desenhar um projeto de um teatro que fosse feito com bioconstrução. Esse projeto, alguém entrevistou a gente, eu não vou saber lembrar quando foi isso, como foi isso, mas a gente fez um lançamento desse projeto na subprefeitura de Santana do Tucuruvi, visando conseguir o apoio da subprefeitura. A gente conseguiu. A gente acabou de conseguir esse apoio e mudou o subprefeito. Aí, morreu. Aí, a gente, desse primeiro lançamento, que foi em foi em março de 2010, em novembro a gente apresentou a primeira vez para o pessoal do CADES de lá. Em 2010 a gente fez essa apresentação e começou a ter algumas notícias de jornais, assim, acho que o mais importante que eu dei entrevista foi pro pessoal da época, São Paulo, que saiu naquela revistinha. E aí, alguém viu isso, transcreveu isso para o inglês e mandou para um site de Nova York. Então saiu em Nova York uma matéria dizendo que o Brasil ia construir o seu primeiro teatro ecológico. De repente a gente era o Brasil. Sendo Silva, eu acho que a gente pode ser Brasil também. Então é uma coisa muito louca, porque a gente nem tem um teatro, isso foi em 2010, a gente já passou um ano e tanto disso, a gente não construiu, mas a ideia é tão boa que ela se sustentou como... E aí a gente, esperou durante quase um ano no Tucuruvi, a gente tentou conseguir um espaço lá, e aí apareceu esse espaço de Pirituba, que tinha uma pessoa que cuidava desse espaço aqui, cuidava assim, tinha um espaço, estava fechado, é um espaço que ficou 4 anos sem atividade, e a gente veio pra cá porque eu ia dar aula de teatro aqui, simplesmente. Só que aí tem esse terreno que tem 10 mil metros quadrados, e a gente resolveu o seguinte: então vamos construir o teatro aqui. Conversei com o pessoal do grupo, vamos mudar, todo mundo concordou, vamos pra lá e tal.
Só que as coisas não são bem como a gente quer. As pessoas acabaram indo embora, as pessoas que vieram do Tucuruvi. Do pessoal de lá só sobrou o Carlos. E aí a gente resolveu que a gente ia construir nesse espaço, que tem 10 mil metros, que eu já contei, a gente vai construir o teatro e fazer as coisas que a gente precisa para ter um centro de cultura nessa região aqui. Detalhe, Pirituba não tem nenhuma casa de cultura, não tem nenhum teatro, não tem nenhum cinema. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bal. Você falou que o terreno aqui tem 10 mil metros quadrados, a gente tem um galpão construído aqui. Uhum. E quando for para ser construído esse teatro ecológico, qual a ideia? É derrubar esse balcão ou a gente vai reaproveitar esse balcão também? Assim, esse galpão tem 18 metros por 8, por 7. E ele vai virar outra coisa depois. Então a gente separou em fases, a gente separou em 4 fases, que é a primeira fase, é isso que está acontecendo agora, que é esse galpão, a horta comunitária, um cinema que a gente vai montar numa geodésica, igual aquela que a gente montou no MASP, na verdade é aquela que a gente vai montar aqui e vai ficar permanente. Então a gente vai ter um espaço do cinema, que vai, uma vez por semana a gente vai ter o cinema, uma vez por semana, e na outra semana que não for o cinema vai ser um sarau. Então a gente vai ter atividades semanais, todos os finais de semana vão acontecer coisas aqui. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente começa a preparar a fase 2, que é a ocupação do resto desse terreno. Então essa fase 2 vai ser uma ocupação, a gente vai montar lá embaixo um teatro de arena, a céu aberto, lá perto onde é o campo. E esse espaço da arena, a gente vai construir o escritório do teatro e vai montar um viveiro de mudas, porque aí a gente passa a ter a plantação da horta do pomar que a gente vai ter, a gente vai ter as mudas daqui do próprio viveiro. A gente pode fazer a partir daí uma horta orgânica, por exemplo. E aí, essa é a fase 2. Fase 3 a gente vai montar do outro lado do terreno, a gente vai montar os espaços de ocupação artística, que a gente vai ceder os espaços para outros grupos virem para cá, que eles podem ocupar isso e fazer um trabalho. E aí a fase 4 é a construção efetivamente do teatrão, do teatro que vai ser o... Na verdade, teatro ecológico é a ideia disso tudo, porque tudo isso é pensando em usar a bioconstrução, essas coisas. Vamos fazer uma coisa, Bal? Quero que você olhe para aquela câmera ali e convide o pessoal para vir conhecer o Teatro Silva, para visitar o site do Teatro Silva. Tá. O site do Teatro Silva, www.teatrosilva.com.br. Visitem o site, é uma porcaria, não tem nada de interessante lá, a gente não sabe escrever, mas tem acesso pra caramba. Vai lá ver. Eu vou finalizar então a entrevista de hoje com o Bal. Quero agradecer, Bal, você aqui dando a entrevista pra gente, ter nos recebido sempre tão bem. E quero pedir para vocês ficarem ligados agora no site do Periferia Invisível. Por esse ano acabou, mas ano que vem tem mais, muito mais. Então entre no nosso site, entre no site do Teatro Silva, que tem muita coisa para acontecer ainda. Obrigada. Sonhei que pintei minhas noites de amarelo, lindas estrelas no meu céu eu coloquei. O feio que era feio ficou belo, até o vento do meu mundo perfumei. Numa apoteose de poesia.